Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Conexão Livre. O nosso objetivo é debater diferentes temas do nosso cotidiano e levar o melhor conteúdo para você, telespectador. No programa de hoje, vamos falar de eleições municipais 2020. Fique com a gente, que o programa Conexão Livre está só começando. Agradeço a sua companhia aqui nas noites de informação da RTV Criciúma e para você que nos acompanha através do canal 19 no sistema analógico e 19.1 no sistema digital, muito obrigado pela sua companhia. É sempre bom lembrar para você que também estamos disponíveis nas nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar a nossa programação em todas as plataformas digitais usando o @RTV Criciúma. No programa de hoje nós vamos debater as eleições municipais 2020. Quero apresentar os meus convidados, eles que irão dividir conhecimento com a gente nessa noite. Muito boa noite, Lucas Borges, o Lucas que é dono da Ápice Comunicação. Seja bem-vindo ao Conexão Livre. Boa noite, Taylor. Boa noite a todos os telespectadores da RTV. Um prazer estar aqui com vocês e com uma mesa tão qualificada. Prazer é todo nosso e também para contribuir na área eleitoral. Está aqui com a gente o doutor Alexandre João, ele que é advogado eleitoral e que irá contribuir com a gente também sobre essa temática das eleições municipais. Seja bem-vindo ao Conexão, doutor. Boa noite a todos. Lucas, a gente sabe que estamos vivenciando esse tempo de pandemia, né? E nesse período de pandemia que estamos vivenciando, muitas coisas mudaram, até mesmo no nosso dia a dia. Seja formas de reuniões virtuais e tem se usado muito as plataformas digitais para impulsionar, seja o seu negócio ou seja a divulgação, fazer reuniões virtuais. Esse novo momento que estamos vivenciando durante a pandemia, pode interferir também nas eleições eleitorais desse ano? Não só pode, como já está interferindo, né? A eleição, o jeito de fazer eleição mudou drasticamente. Ele já vinha mudando numa velocidade bem significativa, né? Os modelos tradicionais, de campanhas tradicionais, de formatos como a gente sempre teve, isso já vinha perdendo muito espaço, muita força nas eleições passadas, tanto nas eleições de governador, presidente, deputado, como nas eleições anteriores ainda de prefeito, isso já vinha mudando. Mas com a pandemia isso, né, virou aquela história do mundo não vira, ele capota, né? E aí ele não gira, ele capota. Porque, claro, os candidatos têm aquele modus operandi, aquela questão já enraizada nos próprios partidos políticos, que é de muito evento de rua, né? Muita carreata, passeata, bandeiraço, muita visita casa em casa, e isso, uma pandemia acabou com toda essa lógica. Destruiu muito das convicções dos próprios candidatos, né? De como se fazer uma eleição. E claro que num cenário desse já vinha tendo a sua importância muito grande o ambiente digital numa eleição, mas num cenário de pandemia, isso vira que quase a sua única forma de encontrar e dialogar com o eleitor. Então, tá um modelo muito diferente, que as pessoas estão tendo que se reinventar numa velocidade muito grande, e sem dúvida, uma das eleições mais interessantes que a gente vai ter. Interessante. Doutor Alexandre João, eu iniciei o nosso programa falando da pandemia porque um dos motivos das mudanças, até mesmo do calendário eleitoral desse ano, foi em virtude da pandemia, né? E isso, por conta dessa própria mudança mesmo que teve esse ano, isso pode abrir precedentes até mesmo para modificações das próximas eleições? Entendo que não, eu entendo que é uma excepcionalidade pontual, né? E que ela foi importante, de certa forma, não só em razão das condições sanitárias de preservação da saúde do eleitor, mas o aceleramento da comunicação, como o Lucas muito bem falou, é um desafio para todos, é uma mudança de comportamento. E a lei, ela sempre se desloca com um pouquinho de atraso. A lei sempre responde, ela nunca regula antes da conduta acontecer. Então,
uma eleição desafiadora, né? Sobretudo que paralelamente à própria pandemia, há uma discussão significativa travada de lado a lado sobre a condição da liberdade de expressão. Então, os conceitos de manifestação, a propaganda eleitoral, isso vai ter uma influência muito grande. Então, eu penso que esse é um momento de transformação. Esse pleito vai acelerar ainda mais essas transformações, mas essas modificações de datas, elas são pontuais e compreendo que não acontecem mais no decorrer da história. Acho que nós nos prepararemos melhor, inclusive para próximas pandemias. Nós estamos descobrindo e desenvolvendo ferramentas de modo a preservar a saúde pública sem afetar o passo da democracia, né? A grande festa da democracia. Doutor Alexandre, muito se falou ainda no começo do ano, né? Quando surgiu essa pandemia lá em março, né? Final de março, início de abril, muitas pessoas estavam pedindo até o cancelamento das eleições, né? E muitos juristas, pessoas responsáveis e pessoas que trabalham na área defendem, né, a prorrogação para ir até outros parlamentares, outras pessoas que trabalham na área política e pública, né? Eles defendiam a unificação nas eleições. O que aconteceu nesse meio do caminho para ter essa conciliação e dizer assim, não, vamos adiar apenas as eleições, em vez de fazermos em outubro, vamos para novembro, e assim manter o calendário das eleições para o ano de 2020? Em princípio, o discurso de unificação, ele é um discurso antidemocrático, né? Então, toda a ciência política, todo o direito eleitoral, e imagino que no campo da publicidade também, ele é contra a unificação, porque a linguagem é diferente para cada ente federado. Uma eleição municipal são temas relacionados ao que acontece na nossa região. A estadual, ela tem, além de um espectro um pouco maior, ela também tem alguns temas que são inerentes ao Estado. A exemplo, aqui nós podemos discutir a saúde, tanto quanto no Estado, quanto na União. Mas segurança pública é um assunto do Estado, né? A economia é um assunto da União. Então, se achatar esse momento de debate, o momento em que o gerente do país, que somos nós eleitores, vamos decidir o que queremos para efeito do exercício da cidadania, né? A gente unificar tudo, suprimir o debate, diminuirmos a marcha de evolução do nosso Estado democrático de direito, né? Então, acho que esse foi um momento de lucidez do próprio Congresso, porque a gente põe de um lado o consumo de recursos públicos, que é o preço da democracia. Eu sou contrário ao financiamento público de campanha. Acho que partido político teria que funcionar igual funciona, por exemplo, religião. Você tem que ter uma doutrina no qual as pessoas acreditem que seja aquele o melhor caminho. Mas, enfim, a discussão ela tem que haver, sempre, né? A unificação, para mim, foi um momento de lucidez e o adiamento da eleição, né, eu já achei razoável em razão da aceleração, mas mantendo no mesmo ano, porque o coração do Estado democrático de direito é o exercício do voto, é a participação popular. Senão não há sentido de ser o Estado democrático de direito. Então nós não podemos matar o boi para curar o carrapato, né? A ideia é que tenhamos cada vez mais oportunidade de discutir o que é bom para nós, né? Esse ambiente democrático, vamos discutir sobre a eleição, nós temos que preservar, e passada a eleição, vamos discutir as políticas relativas ao município, ao Estado, vamos politizar ainda mais. Então, toda a história de unificar, de adiar, no meu modo de entender,
né, ela diminui essa liberdade da gente melhorar o nosso país, né? A discussão sobre financiamento de campanha é outra coisa que eu acho que nós um dia podemos aprofundar e do qual eu sou contra o financiamento público, mas favorável da pessoa jurídica. Nós vamos abordar ainda no programa de hoje sobre, né, a participação pública nas eleições com os financiamentos. Lucas, na última eleição, no último pleito que nós tivemos, que elegeu governadores, deputados federais, senadores e também deputados estaduais, teve uma modificação, digamos que o eleitor, aquele político tradicional, aquele que todo mundo já conhece, o nome, filho, talvez de pessoas que já estão dentro desse caminho da vida pública, a população, e nesse recorte a gente fala de eleitores, deu uma resposta ao político tradicional. O que as pesquisas, o que os movimentos de hoje vêm falando e talvez dirigindo para as eleições desse ano? Podemos repetir um cenário do último pleito? Eu sempre me preocupa muito quando a gente avalia situações isoladas como regra, sabe? Eu acho que o que as eleições passadas nos mostraram é que o eleitor tem cada vez menos paciência, cada vez menos está cada vez mais intolerante do ponto de vista de que, cara, tudo que tu já podia me provar, tu provou, então eu não vou te dar mais a segunda, terceira, quarta, quinta chance. E a gente teve sim um momento de ruptura muito grande, de coisas que não se via muito, né? Porque na política, até pouco tempo atrás, e essa eleição passada, a gente já tinha entendido um pouco disso pelas próprias pesquisas que tu comentas, Taylor, mas o político mesmo, ele tinha um pouco de dificuldade e ele começou a entender isso na eleição passada. Que se falava assim, bom, um exemplo, o MDB tem tantos milhões de votos em Santa Catarina, o PSDB tem tantos milhões de votos em Santa Catarina, se um indicar o vice do outro, acabou a eleição para o governo do estado. E o MDB com o PSDB não foi para o segundo turno em Santa Catarina, né? Então, a cabeça do eleitor mudou muito. É claro que a gente tem uma população que acima de 91%, 93% da população não tem preferência por partido nenhum, já parte desse ponto, né? Então, quando a gente avalia qual partido é mais aceito, menos aceito, a gente está falando sobre uma parcela da sociedade que é muito pequena, que defende um ou outro, haja o que houver e tudo mais, né? Então, a gente teve naquela eleição essa ruptura muito grande, das pessoas deram um basta em tudo e apostaram alto, apostaram sobre candidaturas de pessoas que nunca tinham sido nada, né? E aí, com seus erros e acertos, as pessoas hoje estão também cobrando um pouco de experiência, né? Porque a gente está num momento muito delicado, não só a crise na saúde, mas a crise econômica, e as pessoas estão assim, de fato a gente quer mudanças no jeito de fazer política, a gente quer pessoas e caras novas, mas a gente também quer ver qual é a capacidade que essa pessoa vai ter de entrar na prefeitura, na Câmara de Vereadores, onde quer que seja, e de fato seja uma pessoa capaz de gerenciar uma crise desse tamanho. Então, até o doutor Alexandre comentou sobre as ideias que andaram circulando na sociedade brasileira sobre unificação de eleição. Essa já é por si só uma eleição extremamente complicada, porque a gente tem, ao mesmo tempo, manifestações contrárias e favoráveis a um presidente, que isso já não era para estar em debate nesse momento. A gente tem uma crise de saúde sem precedentes e nós temos uma crise econômica sem precedentes se avizinhando. Então, isso por si só acaba com boa parte da sanidade mental na hora da gente discutir política, né? Então, imagina a gente discutir isso, ao mesmo tempo discutindo se o prefeito tem que ser Clésio, tem que ser Chico, tem que ser Júlia, tem que ser doutor Aníbal, quem é que tem que ser o nosso prefeito, e discutindo Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo. Vira uma coisa totalmente sem cabimento, e o eleitor perde muito da capacidade de analisar os critérios das suas escolhas e tomar uma decisão correta, né? Você está no programa Conexão Livre, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso programa.
A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilinha ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 988019592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1 da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Livre aqui pela RTV. Quero convidar você que gosta de divulgar, compartilhar lá nas mídias e nas plataformas digitais. Esse programa já está disponível lá no nosso canal no YouTube. Para isso você basta usar o nosso youtube.com/RTV Criciúma e ver o nosso programa de hoje. E nós estamos falando sobre eleições municipais. Doutor Alexandre João, para explicar para o nosso público, nosso telespectador que está ali do outro lado, o que é o calendário eleitoral e em que momento do calendário eleitoral a gente está agora? O calendário eleitoral, que o processo eleitoral, ele pressupõe uma série de etapas, né, e no qual se conclui uma e inicia outra, né? E dentro desse calendário procura regular, além dos momentos eleitorais, a conduta tida por cada partido, candidato e administração pública durante esse período. Então, hoje é o último dia afetado pela emenda constitucional, porque os prazos que já havia ultrapassado no calendário anterior não se renovaram, né? É o último dia, por exemplo, para incidir algumas das condutas vedadas ao administrador público que possam interferir no pleito. É o último dia, por exemplo, para a desincompatibilização desses servidores públicos. Eles, a partir de amanhã, eles teriam que estar afastados das funções, né, para concorrer às eleições. E ele regula, por exemplo, do dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro, nós estaremos no momento das convenções partidárias, que é onde, em tese, os filiados eles se reúnem para discutir e montar toda a estrutura de proposta partidária para governo futuro, escolher o seu candidato ou coligação na majoritária e formar uma lista de candidatos para eleição proporcional. Que essa é uma das coisas que às vezes passa desapercebido. Nós não votamos em candidato a vereador. Nós votamos em uma lista de candidatos a vereador. O resultado da eleição classifica eles dentro dessa lista, de modo que
os mais votados têm mais chance de ocupar o mandato obtido por meio da legenda partidária. Então, esse período de convenção serve para isso, para cada um montar a sua lista de acordo com as suas estratégias políticas e regionais, escolher seus candidatos e formar coligações para majoritária. Proporcional não existe mais, né? Então, encerrado essa fase, aí se estabeleceu no calendário quem são os atores da eleição, tanto para majoritária quanto para proporcional. O calendário pressupõe a publicação, a divulgação desses candidatos e um prazo de 5 dias para que qualquer um do povo possa impugnar ou levar alguma notícia de que aquele candidato está impedido de concorrer, né? E daí deflagra o processo de registro de candidatura ou impugnação de registro de candidatura, que o calendário também regula e culmina com o juiz homologando o registro de candidatura do pretendente ou impugnando e determinando a substituição, validando coligação ou invalidando coligação, né? Com base nessa estrutura já montada, em seguida se autoriza o registro contábil de execução de despesa de campanha, abre conta, tem CNPJ, inicia a propaganda eleitoral, né, e no nosso caso em TV e rádio também, que vai até determinado período. Depois é o período do eleitor escolher o seu candidato. Então, em tese, o candidato regula essas fases. Terminou a eleição, declarados os eleitos, há um período que ele regula a prestação de contas, a homologação da prestação de contas ou não, e a diplomação dos eleitos para futura posse. A diplomação é um marco importante porque dela deflagra também algumas ações que podem culminar com a cassação de mandato ou de diploma dos eleitos. Lucas, a gente sabe que muitas pessoas estão sobre o guarda-chuva, seja do partido, seja por apoios, né, seja comunitário, ou até mesmo de grandes instituições partidárias, ou até mesmo de pessoas ligadas a partidos. Mas até que ponto esse cenário nacional, essas interferências, ou isso pode ou não interferir na nossa eleição municipal? Eu costumo dizer que eleição é como se fosse a bolsa de valores, não no sentido econômico, mas no sentido de que tudo influencia, né? É aquele dinamismo que coisas que acontecem em outro lugar, em outra situação, inclusive geográfica, influenciam e impactam de certa forma em uma eleição, mesmo que seja regional. Então tudo tem os seus impacto sobre uma eleição, mas a questão principal é o quanto impacta, né? Então, acho que existem pessoas que maximizam essa possibilidade de influências externas mudarem o curso natural de voto dos eleitores. E eu acho que eleição não é, isso eu tenho convicção, eleição não é achismo, né? Eleição é ciência. E os candidatos que estão bem preparados estão bem calçados numa série de pesquisas quantitativas e qualitativas para identificar o tanto que essas questões impactam. É claro que eu ser apoiado por determinados grupos ideológicos, isso me coloca em condição de reunir um grupo de apoiadores, mas no cenário municipal, regional, a gente tem uma questão muito importante também, que as pessoas são bem conhecidas, né? Então, quando a gente vai discutir num cenário federal, olha, Lula isso, Bolsonaro aquilo, Haddad isso, Ciro Gomes aquilo, é uma coisa. Outra coisa é ser aquela pessoa que você vai no restaurante, sabe como ela se comporta, você sabe como é que ela se comporta na festa comunitária, você sabe como ela se comportou em alguns espaços que ocupou na vida pública ou privada.
Então, essas coisas acabam tendo um limite mais curto de interferências externas, porque as pessoas reconhecem quem é aquela pessoa que está do meu lado, porque eu tenho um parentesco, eu tenho um amigo, um vizinho que me falou dessa pessoa, e tudo isso forma, na minha cabeça, a disposição ou não para votar nela, né? Então, essa história dos impactos externos, é claro que tudo influencia, mas num peso que talvez não seja tão grande quanto muitas pessoas aí apostam. Doutor Alexandre João, sobre a questão do fundo partidário e financiamento público de campanha, o que polemizou no meio desse caminho e que modificou talvez o curso, né, dos candidatos para concorrer o pleito desse ano? Taylor, deixa eu só fazer uma afirmaçãozinha sobre a fala do Lucas, que se costuma dizer que eleição municipal é o momento em que a gente descobre coisas sobre a gente, de tão esmiuçado que é. Então a população conhece, né? Diz o pessoal em Florianópolis que é a época que o correio devolve a carta anônima ao remetente. Se descobre tudo, né, a respeito das pessoas. Então é um momento importante. O financiamento de campanha, no meu modo de entender, a gente não amadurece e não discute as coisas. A gente sofre de uma esquizofrenia política, assim. A gente sempre procura estar achando culpado, quando na verdade nós deveríamos discutir mesmo cada regra existente na sociedade, né? Porque nós tínhamos essa situação de agora, ela já ocorreu. Aí nós entendíamos que não valia a pena. Aí modificou a lei. A lei admitia a participação de pessoa física e pessoa jurídica, sem recurso público. Aí, assim não funciona. Aí modifica, faz misto, pessoa física, pessoa jurídica, poder público. Aí se entende que a pessoa jurídica não deve mais participar. E cada mudança dessa é porque isso é responsável pela corrupção, isso prejudica a sociedade. Mas a gente não amadurece, não discute, não enfrenta onde é que está o problema, né? Então, hoje, nós estamos num ambiente em que os partidos estão desmantelados, que você não encontra um filiado que vai fazer uma contribuição voluntária para ajudar que o partido sustente aquilo que ele entende como ideal para a sociedade, né? De modo que, sem fundo partidário, hoje não se tem eleição, né? Defendo que simplificado as regras tal, que o candidato ele poderia fazer a eleição com um telefone celular, né? Não precisa ter todo o custo de produção que nós prestamos, né? Desde sempre pela nossa cultura. Então não se aprofunda o tema de por que discutimos. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, a capacidade de arrecadação do candidato, a capacidade que ele tem de movimentar as pessoas para contribuir na campanha, porque eles acreditam em algo, né, é relativamente importante para a escolha do próprio presidente. Essa pessoa tem a capacidade de nos liderar, ele consegue movimentar pessoas em torno de uma ideia. E nós hoje estamos aqui nesse exato momento, sem identidade e sem que os partidos tenham que conquistar as pessoas para a continuidade do que eles entendem como um ideal de Estado, né? Então, penso que o que nós devemos fazer é continuar discutindo, mas a mudança ela precisa estar madura, a gente precisa colocar sempre o dedo na ferida. Dizer, olha, nós não podemos tirar esses recursos da educação para financiar partido político. Bom, mas então, tudo bem. Como vai funcionar? Quais as regras? Porque todas elas nós já experimentamos. Todas elas tiveram prós e contras. Mas nós precisamos parar de querer inventar a roda. A gente volta do início, no qual a gente modificou pelos mesmos motivos que modificaram agora. Nós vamos modificar pelos mesmos motivos que ela já foi modificada lá atrás e a gente acaba não discutindo, né? Então,
Então, no meu modo de entender, isso que deve de acontecer. Nós devemos enfrentar essa condição. Eu também acho que recurso público é para os programas existentes de governo. Que eleição tem que liberar os partidos e candidatos para fazer justamente essa movimentação, para que eles possam mostrar a liderança deles na arrecadação de recursos para fazer eleição. Mas um partido no qual tem empresários importantes não vai ter a mesma capacidade de recurso do que um partido operário, por exemplo. Negativo. O partido que havia mais participação de filiados em termos de contribuição era justamente os partidos que representavam a classe operária, o trabalhador, o determinado segmento. O pessoal se identificava pela proposta, pela bandeira do partido e contribuía, ainda que simbolicamente, mas o suficiente para que no somado se possa propagar a ideologia deles. Nós vamos voltar no próximo bloco, falar sobre o fundo eleitoral, mas nós vamos prestigiar os nossos comerciais e já voltamos com o programa Conexão Livre. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilinha ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Livre aqui na RTV e é preciso debater eleições municipais, tendo em vista que já existem a data marcada para as eleições e os prazos, como já foi comentado aqui no programa, o calendário está rodando. E por isso, a gente trouxe essa discussão para o nosso programa de hoje, para conversar um pouco mais e esclarecer dúvidas de você que está aí do outro lado da telinha. Lucas, a gente estava falando sobre o calendário eleitoral e também o fundo partidário e também o financiamento público de campanha. O que isso interfere lá nas mídias, propagandas? As pessoas, o candidato que está, a gente falou muito lá atrás do candidato que iria ter muita renovação, né? Tendo em vista o pleito eleitoral do ano passado. Mas esse ano, o candidato que já tem mandato não tem uma certa vantagem por ele já ter um nome conhecido dentro do cenário atual? A gente sempre discute muito sobre qual tipo de vantagem, de qual tipo de vantagem cada um arranca uma eleição, né? Justamente por esse novo jeito de fazer campanha e um jeito muito... as redes sociais, por exemplo, deram um patamar muito mais democrático para a eleição, que uma pessoa sem nenhum tipo de estrutura financeira consegue fazer uma eleição bem feita, né? Agora, é claro que a exposição pública de um candidato coloca num patamar
de exposição de imagem maior, mas isso tem ônus e bônus, né? Quem está mais tempo com uma imagem na rua é mais conhecido, teoricamente poderia ter uma tendência maior de votos nele, mas também é mais cobrado por tudo que já fez e de cargos que já ocupou, de situações que já teve que se expor suas convicções, pensamentos, mas também cobrado pelas práticas, né? E aí é um pouco mais complicado também do que alguém que vem agora e começa, não, se eu estivesse lá eu teria feito assim, teria feito assado. E a pessoa de fato nunca esteve lá para a gente ter a prova real de como ela iria agir, né? Então, eu acho que esse modelo de campanha muito mais democrático, criativo agora, ele abre um leque de possibilidades. E aí eu brinco que o candidato precisa ter duas coisas muito boas, uma agência muito boa e um advogado muito bom, que tu trouxe aqui justamente as duas pontas. Não que nós sejamos muito bons, estou dizendo só que somos as pontas. Modesto a gente é. Mas como exemplo, a gente na eleição passada para deputado, nós criamos em parceria com o Dr. Alexandre, ele dando todo o aval técnico do que pode e o que não pode ser feito, e a gente fez uma campanha de deputado com inovações, inclusive de aplicativos e uma presença online significativa com TV, web TV e tudo mais. E o Dr. Alexandre sempre na vanguarda também, dando a sustentação de até onde a gente poderia ir. Então, é claro que antigamente se pensava só numa mega produtora, né, numa mega estrutura de campanha para poder fazer isso. Hoje, como bem disse o Dr. Alexandre mais cedo, com o celular tu consegue fazer uma campanha e aí vai do discurso que tu consegue imprimir na sociedade, né? Doutor Alexandre, a gente fala muito sobre... quando a gente fala sobre eleições, a gente cita as cotas, né? As mulheres, as porcentagens. E essa eleição, a gente falou no outro bloco sobre fundo partidário e financiamento partidário, tem uma pequena mudança nesse ano, né? E para exemplificar para os nossos telespectadores, o que mudou e o que difere do último pleito para esse pleito, a presença feminina na eleição desse ano? Na verdade, é porque se discutiu menos, mas na eleição passada é que já foi aplicada essa obrigatoriedade de determinado percentual ele ser correspondente ao número de gênero, né? Se você tem 50% de candidatos de um gênero e 50% de outro, os recursos têm que ser divididos ao meio e 50% para aquele gênero, 50% para o outro, né? E o que trouxe de novidade é porque pela primeira vez o legislador ele tem obrigado, em nome da liberdade, ele tem tirado a liberdade das pessoas de escolher, né? Veja, por exemplo, o Partido da Mulher é presidido por um homem e tem que lançar 30% de candidatos masculinos. Então, senhor, qual é o sentido da norma? Absolutamente nenhum. As cotas em relação à eleição, no meu modo particular de enxergar, é uma violência ao direito do cidadão. Quiséssemos realmente tornar homens e mulheres iguais no pleito eleitoral, como determina a lei, né? Dividiríamos, por exemplo, o Congresso, que é a representação popular. Divide o Senado, com 81 cadeiras, cria mais uma e põe, são 41 mulheres e 41 homens. Quem quiser participar, participa, quem não quiser fica sem representação, sobra cadeira. Aí sim, aí você incentiva isso por um prazo de 10 eleições, por exemplo, né? Mulheres estariam mais habituadas a participar do pleito eleitoral do que hoje, né? Não precisa que as pessoas vão e seduzam e obriguem a mulher ou o homem, no caso do Partido da Mulher, a participar de algo com o qual ele não tem aquela intimidade. Então, na eleição passada, houve a sinalização para essa eleição que as candidaturas laranjas, para complementar esse percentual de gênero, então, assim, você coloca alguém que não faz voto, né, é passível de derrubar toda a lista de candidatos. Todos os candidatos eleitos sob aquela legenda têm o que a gente chama o DRAP, que é o registro de todos os candidatos em uma lista, né? Derruba tudo. Então perde todos os candidatos eleitos, né? Em nome
da política propositiva de incentivo das mulheres nas eleições, né? Então é assim que efetivamente vem acontecendo, e acho que essa é uma outra bandeira que se tem que se discutir com seriedade, né? Não dá para impor as coisas sem que se possa ponderar o real objetivo disso. A maioria do Congresso de homens, né, em nome da igualdade, diz: olha, eu determino que obrigue as mulheres a ser candidatas. Isso, para mim, às vezes soa hipocrisia, inclusive. Interessante. Lucas, e numa eleição, é melhor trabalhar com um candidato que tem uma aprovação alta, mas o nível de rejeição também é alto, ou aquele candidato que está iniciando agora, não tem a popularidade, ainda não conseguiu demonstrar sua plataforma de governo, ou trabalhar com essa questão de uma pessoa nova que está enfrentando pela primeira vez o pleito? O que é melhor? Um candidato com rejeição ou um candidato com uma popularidade alta? A rejeição é sempre um problema que impede muito o candidato de conseguir ampliar os seus horizontes, né? Mas eleição é aquela coisa que dá emoção, seja lá como for, né? A gente foi fazer a eleição do governador de Mato Grosso do Sul, a eleição e a reeleição, e nós fomos daqui para lá, chegamos lá, o cara tinha 7% das intenções de voto, e o Delcídio do Amaral, do PT, na época, tinha 61% das intenções de voto. Já estava todo mundo dando a eleição como encerrada, e ele virou a eleição e foi eleito governador. E agora, na reeleição também, a própria eleição do Murialdo em Sara, a primeira eleição dele também era totalmente improvável, e a gente estava naquela eleição, naquela disputa de ser o goleiro, né? Eu vou tomar o gol de qualquer jeito, mas se eu pegar essa bola, eu sou herói, né? Então, também foi uma eleição muito legal. E nós temos eleições também que o cara já arranca, temos clientes também que ele arranca já com quase tudo pronto, mas eu não gosto, eu sempre costumo dizer que não existe nenhuma eleição ganha, nenhuma eleição perdida, né? E tem que trabalhar muito e ter muita ciência, porque isso também impacta muito, que é aquela história do cara chegar e falar: não, a eleição está resolvida, é assim, assim, essa. Sim, mas com base em quê? Tem dados aqui, tem números científicos, tu tem uma tendência de curva de comportamento do eleitor. Não, é porque eu converso com muita gente, eu vou no bairro, eu vou lá no velório, faço, acontece. Não, me dá dado científico para trabalhar, porque só achismo aqui não funciona. Se tiver uma eleição bem mapeada em cima de dados consistentes mesmo, científicos, é uma eleição cada vez mais controlada hoje em dia. Alguns até acham que vocês fazem milagres, né? Mas milagres, talvez em alguns casos, e nesse eleitoral, não tem como ser feito, né? Não existe milagre, e também o marketing, acredito muito que o marketing é muito importante para uma eleição. É fundamental ter um marketing estratégico, mas não é o marketing que ganha ou que perde uma eleição. Esse papo que vinha os marqueteiros tradicionais, porque eu ganhei tantas eleições, perdi tantas, tal. Isso tem tantos fatores que influenciam numa eleição, inclusive a parte jurídica que influencia numa eleição, que não dá para se dizer que um deles foi o responsável por ganhar ou perder uma eleição. Agora, que a eleição é cada vez mais técnica, científica e calculada nos mínimos detalhes, e aí quem aposta em ciência tem maior previsibilidade, até mesmo num tempo desse de pandemia. Interessante. Nós estamos com o nosso programa Conexão Livre, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para debater e continuar falando sobre eleições municipais 2020. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilinha ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se.
Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta aqui na RTV com o nosso programa Conexão Livre, falando sobre eleições 2020. Doutor Alexandre João, muitos eleitores e telespectadores que estão acompanhando o nosso programa na noite de hoje se perguntam por que um ganhou mais voto e não se elegeu e outro ganhou menos votos e se elegeu. Também teve algumas mudanças na questão, já na última eleição, que vai refletir nessa, né? Que são os vereadores que irão se eleger com as sobras, né? Sobre essa questão, como explicar para o nosso telespectador por que uma pessoa com o dobro de voto não se elege e uma que fez metade dos votos se elege? A eleição proporcional, a eleição do vereador, é uma gincana. Né? Então você vai para a convenção e você escolhe lá o número máximo de candidatos que a lei permite para cada local. Né? Então você tem que escolher pensando quem vai trazer mais voto para esse grupo. A equipe A, a equipe B, a equipe C, cada partido é uma equipe. Então todos correm em nome da equipe. Cada voto que um vereador leva, ele não está trazendo só para si. Ele está trazendo para aquela equipe. Certo? Então, o que é que acontece? Cada equipe dessa tem um número de votos que fez. E as cadeiras são divididas entre as equipes. Certo? Aí, como funciona dentro das equipes? Para mim distribuir mérito a cada um dos candidatos, a lei estabeleceu um critério, que dentro dessas equipes tem preferência quem tem mais voto. Então, se classifica o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e vê nessa proporção entre equipes, a equipe A, que é um partido, né, fez votos correspondentes a quantas cadeiras? A 3. Então, os 3 primeiros dessa lista vão ter mandatos. Né? Aí nós temos uma outra equipe que um dos candidatos fez muito voto. Mas os demais candidatos não fizeram votos nenhum. Quantos votos a equipe dele levou? Menos do que a da outra. Que os candidatos individuais levaram muito menos votos do que esse sozinho. Mas não é ele quem concorre à eleição. Quem concorre à eleição é a equipe dele. Então a equipe dele é que não fez voto suficiente para que ele se elegesse. A explicação que eu vejo mais simples, mais didática possível para entender é essa. E nós tínhamos o candidato dentro dessa equipe que não fazia votos, que fazia muito mais votos do que parte das outras equipes. Ele sozinho fazia mais votos do que as outras equipes. Tal qual foi o Enéas, tal qual foi o Tiririca, e agora o Eduardo Bolsonaro foi o campeão de votos também, leva a gente. Então, esses candidatos, eles acabavam levando voto, fazendo voto suficiente para a equipe deles eleger mais que um candidato. No caso do Enéas,
ele elegeu 2 outros candidatos. Ele fez votos para a equipe dele ter direito a 3 cadeiras. Então ele tinha lá milhões de votos, um tinha 10 e outro tinha 2 votos. Né? Os 2 se elegeram com essa mixaria de voto. E se pretendeu acabar com isso. Então, o candidato a seguir essa ordem de classificação, se a minha equipe obtiver 3 cadeiras, mas o terceiro não tiver feito pelo menos 10% do coeficiente partidário, né, ele não está apto a exercer aquele mandato, ele não tem representatividade popular suficiente para justificar aquela cadeira. Aí se devolve isso para a sobra. E aí o cálculo da sobra se faz sempre obtendo a melhor média, tá? Somando uma cadeira a mais, tá? Para cada partido. O meu partido tem 3 cadeiras, eu somo uma a mais e faço a divisão pelo número de votos. Quem tiver a melhor média, assume aquela cadeira. Então, essa é a segunda fase. A terceira, aí se faz por ordem de votação em relação àqueles que tiverem menos de 10% do coeficiente partidário. Mas na prática, esse 10% ele é uma quantidade mínima de votos. A rigor, o partido, quando tem alguém como suplente, de modo geral, ela é sempre superior a 10%. Eu não conheci algum caso de alguém estar na condição de receber algum mandato por sobra aqui na região e que tenha tido votação inferior ao patamar mínimo exigido na lei. Interessante. Lucas, muitas pessoas que criticam talvez até a própria criação do fundo ou talvez usar, né, o financiamento partidário, mas talvez são pessoas também que têm saudade daquelas políticas, daquelas campanhas eleitorais que o candidato distribuía camisa, chaveirinho, tinha showmício e tinha diversos outros fatores que ajudavam a conexão do candidato com o eleitor, né? O que a gente, além das plataformas digitais, pode esperar para o pleito desse ano? É uma eleição totalmente voltada à opinião, cada vez mais, né? As convicções, as ideologias, as posições das pessoas estão cada vez mais num jogo acirrado de Grenal ou de Fla-Flu, de qualquer coisa nesse sentido, né? E aí o candidato vai se posicionar sobre determinadas opiniões, sobre a política, sobre a economia, sobre assistência social, sobre qualquer coisa dentro desse cenário, e aí entra, né, aborto, entram outros assuntos que nada tem a ver num primeiro momento com a política e o debate eleitoral, mas o eleitor quer cada vez mais saber como é que aquele cara pensa para saber se ele merece ou não o voto. Então, uma eleição de opinião é uma eleição muito delicada nesse sentido. Perdeu aquela história da camiseta, do brinde, do troca isso por aquilo, tal. Felizmente, o eleitor também está mais qualificado nesse sentido de não vender o seu voto e tudo mais, mas se tornou uma eleição de opinião num cenário desse de que é guerra nas redes sociais o tempo inteiro, né? E também no bairro o bicho pega na discussão, né, entre as lideranças sobre isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. Então é uma eleição de opinião essa. Interessante. Doutor Alexandre João, em nome da RTV e do nosso programa Conexão Livre, a gente quer agradecer a sua participação aqui, que enriqueceu, né, com diversas histórias, analogia, e simplifica também a lei eleitoral para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Taylor, eu é que agradeço a oportunidade e eu acredito que cada cidadão, né, para a gente tornar esse país melhor, a gente deveria dedicar uma parte da nossa vida, seja 4 ou 8 anos, para participar efetivamente, para se dedicar à comunidade, sob o ponto de vista político. Não é nem o fato de concorrer a uma eleição, mas da gente realmente participar. Eu quero saber como funciona, eu quero me dedicar, né? E eu fico muito feliz quando eu posso dar minha contribuição. Isso só é permitido pelo senso democrático, pelo senso comunitário que tem o programa e que tem a rede, tá?
eu é quem agradeço a possibilidade de estar aqui presente. Obrigado, doutor. Também da mesma forma quero agradecer, Lucas, você que também enriqueceu, né, a gente com informações e também falando o outro lado, né, os bastidores do que acontece antes de um programa, de um VT, da preparação do candidato para frente das telas ou até mesmo para o contato com o seu eleitor. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Taylor. Acho que foi um prazer enorme discutir política contigo, com o Dr. Alexandre, que é um profissional, ambos profissionais que eu admiro, conversar sobre política com o telespectador da RTV, porque isso que o Dr. Alexandre fala é de fato muito importante. As pessoas precisam aprender mais sobre política, ponderar mais, ter uma visão mais clara, mais sensata para tomar suas decisões de forma mais assertiva e a gente ter o que no fim das contas é o interesse de todo mundo, que a cidade, o estado, o país vá bem, né? Então estamos à disposição, mas agradeço desde já pelo convite de hoje, foi um prazer participar do programa. O prazer foi todo nosso e eu quero agradecer você também que ficou aí do outro lado da telinha acompanhando esse nosso debate sobre as eleições municipais 2020. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro aqui na RTV.